Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo professor Jeffrey Sachs para discutir a guerra que foi iniciada no Irã. Vimos que a CNN informou que um acordo estava próximo, e então, algumas horas depois, Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã. Há relatos de que ataques foram realizados em todo o território iraniano, e o Irã agora está retaliando de forma muito intensa, atingindo bases e alvos militares americanos em toda a região. Observamos ataques no Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Iraque, possivelmente na Arábia Saudita e, é claro, em várias cidades de Israel. Gostaria de saber como o senhor interpreta essa situação. Quais são os objetivos dos Estados Unidos e como o senhor explica a, digamos, forte resposta dos iranianos? Bem, o objetivo é claro, mudança de regime. Esse tem sido um sonho israelense há 30 anos. Israel provocou guerras em todo o Oriente Médio usando os Estados Unidos e seu controle efetivo sobre Washington, que mantém por uma variedade de razões, em conflitos que vão da Líbia, Sudão, Somália, Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Iraque e Iêmen. E o Irã sempre foi o grande prêmio. Portanto, isso faz parte de um plano israelense de longo prazo. O plano é a hegemonia militar israelense na região, apoiada pelos Estados Unidos. O objetivo básico é a dominação israelense por meio de suas armas nucleares e do apoio dos Estados, a supressão do mundo árabe e, efetivamente, a expulsão da Rússia e da China da região. Então, isso é um movimento geopolítico. Trata-se, é claro, de uma tentativa de derrubar o Irã, mas faz parte de um esforço pela hegemonia global. Não tenha dúvidas disso. Isso faz parte de uma guerra mundial que os Estados Unidos estão travando. A guerra está na Venezuela, a guerra vai chegar a Cuba, ou já está em Cuba. Ontem o presidente disse que os Estados Unidos fariam uma tomada amigável de Cuba. A guerra está no Oriente Médio. A Europa já é uma região vassala dos Estados Unidos. Portanto, trata-se dos Estados Unidos tentando, mesmo em um mundo que na verdade é multipolar, manter sua hegemonia global. É claro que quando se age com tamanha violência, imprudência, mentiras e delírio, os resultados podem ser completamente catastróficos. Estamos nas primeiras horas de algo que vai desencadear reações em cadeia pelo mundo. Não acredito que isso vá terminar bem. Acho que esta é uma atividade extraordinariamente perigosa. Aliás, os Estados Unidos são um regime não constitucional governado por uma pequena gangue, por Trump e seu círculo. Não há autorização do Congresso, nem base legal para nada disso. O próprio Israel está à beira de uma guerra civil. Os Estados Árabes são impopulares, digamos assim. Os governos europeus são todos impopulares, com líderes que têm apenas de 10 a 20% de aprovação. Portanto, esta é uma guerra marcada por uma enorme instabilidade política entre as nações em conflito. As coisas podem desmoronar em qualquer lugar. O que quero dizer é que isso não tem nada a ver com as razões alegadas de que havia alguma ameaça iminente do Irã. É exatamente o oposto. Como o mediador omanita disse repetidamente, mesmo após o início da guerra, as negociações estavam em andamento, progredindo e avançando de forma ordenada. Eu falo frequentemente com os iranianos. Eles não apenas estavam prontos para negociar. Eles já haviam negociado, há 10 anos, todos esses acordos. Portanto, isso não tem nada a ver com ameaças iminentes, provocações ou armas nucleares, na verdade. Trata-se apenas de hegemonia e mudança de regime. Hegemonia regional por parte de Israel e hegemonia global por parte dos Estados Unidos. Todos esses comentários sobre o Irã, ameaças, armas nucleares, ajuda aos manifestantes, liberdade. Você provavelmente viu o discurso de guerra de Trump esta manhã. É algo realmente extraordinário, porque diz muito sobre o que Marco Rubio mencionou recentemente, a necessidade de restaurar a dominância do Ocidente. E acho que você está absolutamente certo. Há muita incerteza e insegurança neste momento, com essa sensação de declínio relativo.
O que eu diria, se me permitem acrescentar, há um filme antigo que tenho certeza de que muita gente já viu. O Mágico de Oz, um filme famoso, em que no final o grande mágico é desmascarado quando o cachorrinho puxa a cortina e revela que é apenas um velho falando em um megafone. A parte curiosa sobre a propaganda americana hoje em dia é que a cortina já foi puxada há muito tempo. Na verdade, no mês passado, nossa secretária do Tesouro, que é meio truculenta, explicou que o objetivo da política dos Estados Unidos no ano passado era destruir a economia iraniana e levar as pessoas às ruas. Ela explicou passo a passo. Disse que em março passado, Trump deu uma ordem de pressão máxima. A ideia era derrubar a moeda. Ela disse que em dezembro isso funcionou. Os bancos quebraram, houve escassez de dólares, a moeda entrou em colapso e as pessoas estavam sofrendo. Eles foram às ruas e ele disse que as coisas estavam indo em uma direção muito boa. Então o véu foi levantado. Isso não é um protesto contra um regime, é uma operação americana de mudança de regime. A propaganda é tão descarada, eles realmente não se importam se são acreditados ou não. O que importa para eles é ter uma narrativa. E é essa a situação em que estamos agora. Não havia ameaça. Houve uma tentativa de colocar o regime de joelhos economicamente. As negociações foram falsas, porque tanto no ano passado quanto neste ano, quando as negociações estavam avançando, os Estados Unidos atacaram. Isso é uma agressão premeditada, sem qualquer justificativa do tipo que o governo dos Estados Unidos apresentou. Nem sequer tem o verniz moral de ser uma operação encoberta de mudança de regime. Na maior parte do tempo, os Estados Unidos agem de forma violenta, repulsiva, mas fingem que não são eles que estão fazendo isso. Assim, a maioria das operações de mudança de regime conduzidas pelos Estados Unidos é secreta. Aqui eles não se importam. A ousadia pode ser resultado da megalomania de Trump e de sua instabilidade psicológica pessoal. Pode ser a necessidade dos Estados Unidos de sentir que precisam reafirmar sua dominação. Mas não está escondido. E cada explicação dada é uma mentira transparente. A explicação é clara. Israel deve comandar o Oriente Médio, dominá-lo, ser o grande Israel. Nosso próprio embaixador para o Oriente Médio, Mike Huckabee, que representa os sionistas cristãos nos Estados Unidos, cerca de 20% dos americanos que são protestantes evangélicos fundamentalistas, disse: tudo pertence a Israel para tomar. Deus deu isso a eles. Então essa é outra parte da história. Ele foi repreendido por dizer isso? Não. Tenho certeza de que houve aplausos na Casa Branca por isso. Nenhuma repreensão. Absolutamente. O mundo árabe está muito triste com isso. O mundo árabe tem estado essencialmente sob domínio imperial desde 1517, desde as conquistas otomanas das terras árabes. Então, os árabes ficaram sob o domínio otomano por séculos, depois sob o domínio britânico. Agora estão sob o domínio dos Estados Unidos e de Israel. Estão praticamente subjugados, não ousam falar. Têm bases militares americanas espalhadas por seus territórios, são basicamente terras ocupadas. E simplesmente aceitam isso. Tudo isso é muito perigoso e muito triste. It's all very dangerous and very sad. Mas o que ele vê como possível? Por que as ramificações, então? Porque, bem, você mencionou Huckabee. Ele pode afirmar abertamente que Israel pode tomar metade do Oriente Médio se quiser. Tudo bem. Quero dizer, este é um país que é essencialmente o provedor de segurança para todos esses estados, que agora estão ameaçados por esse mesmo poder. E agora vemos aliados dos Estados Unidos em toda a região sendo atacados. Isso não é bom para a credibilidade americana. A ideia de que é todo-poderoso. Se os Estados Unidos falharem nessa empreitada de destruir o Irã ou realizar uma mudança de regime, isso pode ter o mesmo efeito. Quais são as consequências? Porque esses esforços para restaurar a dominância dos... Parece que os Estados Unidos apostaram tudo neles. O que acontece se falharem? Há muita coisa que pode dar errado aqui.
Vai fracassar de um jeito ou de outro, porque 4% do mundo não pode governar o mundo. A premissa aqui é a mesma do Império Britânico no final do século XIX. Recentemente li um discurso de Joseph Chamberlain, que era chefe do escritório colonial em 1897, dizendo que a Grã-Bretanha dominaria o mundo até onde a vista alcançasse. E claro, 50 anos depois, o Império Britânico já não existia mais. O mesmo acontecerá com os Estados Unidos. Este é o fim do jogo. Não é uma verdadeira afirmação de hegemonia global, mas é a mesma arrogância de hoje. E, em geral, essas guerras, e esta tem uma grande chance de se tornar uma guerra mundial, de fato, Deus nos ajude se ela se tornar nuclear, porque isso seria o fim do mundo. God help us if it turns nuclear, because that's the end of the world. But a world war. Mas, segundo alguns relatos, uma guerra mundial já está acontecendo, porque há guerras interconectadas em todas as regiões do mundo nesse momento, nas quais os Estados Unidos estão se intrometendo. Mas, novamente, os Estados Unidos não podem comandar o mundo. Eles não têm a dominância econômica, tecnológica, nem militar para isso. E o resto do mundo também não quer ser governado pelos Estados Unidos. Não há como os Estados Unidos imporem um regime pró-Ayatollah estável no Irã. Isso não é possível. Não estamos em 1953, quando o MI6 e a CIA fizeram isso e impuseram um estado policial no Irã. Isso não vai acontecer. A sociedade civil interna do Irã, apoiem eles o governo atual ou não, não importa. Este é um país de 100 milhões de pessoas, com uma história de 5.000 anos, e não será governado pelos Estados Unidos ou por Israel, sem tropas em solo, por meio de um procurador, a milhares de quilômetros de distância. Os Estados Unidos se meteram em uma grande encrenca hoje, para falar francamente, e não sabemos o que vai acontecer. Talvez eles matem muitas pessoas nos próximos dias e declarem um grande sucesso. Segundo relatos, já mataram 40 meninas em um bombardeio nos arredores de Teherã. Mas não há como isso realmente alcançar objetivos estratégicos a longo prazo. Os próprios Estados Unidos não são estáveis o suficiente para isso. Trump é, claro, uma figura altamente impopular e profundamente polarizadora. Sua taxa de aprovação certamente vai cair nos próximos meses. Às vezes, depois de um ataque, ela dá uma leve subida, mas nem acho que isso vai acontecer agora, porque o público americano era firmemente contra essa ação. Estamos entrando em nossas próprias eleições em novembro, que Trump pode tentar subverter, porque ele está falando abertamente sobre federalizar ou nacionalizar as eleições, o que significaria uma fraude em massa. E essa é uma situação muito instável, um gatilho, ou melhor dizendo, um pavio, que foi aceso e terá consequências de guerra em muitas regiões do mundo. Pense também no Paquistão, uma potência nuclear em guerra aberta com o Afeganistão neste momento. O que isso significa? De onde isso veio? Qual é o papel dos Estados Unidos nisso? Eu suspeito que o papel dos é bastante real, na verdade. Então acho que há muita coisa aqui que é profundamente desestabilizadora. E a ideia de que esta é uma guerra de 12 dias e que um novo regime iraniano surgirá amando Israel e os Estados Unidos é uma fantasia. Como você vê a resposta dos aliados dos Estados Unidos? Porque há pouco tempo vimos o primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, dizer que a ordem baseada em regras sempre foi um pouco uma farsa, que temos vários conjuntos de regras e aplicamos aquelas que queremos, basicamente criando coragem para enfrentar os Estados Unidos. Mas agora nem tanto. Ele parece estar totalmente alinhado com esta guerra. E a União Europeia? Bem, eles têm publicado mensagens que não poderiam nem ser interpretadas como uma crítica aos Estados Unidos. Nenhum comentário crítico. Então, como? E isso é, novamente, depois que os Estados Unidos também voltaram seus olhos para o território da UE. Como você entende isso?
Por quê? É pura obediência ou é ódio ao Irã? Onde estão os princípios? Onde estão as regras? Onde está o direito internacional? Esse deveria ser o benefício, nos disseram após a Guerra Fria, sobre a hegemonia do Ocidente. Ou seja, teríamos regras internacionais, princípios, valores elevados, assim política de espiritual. E, no entanto, não há um único crítico. Here we are, this not one critical comment. No, I haven't seen a critical comment yet. Não, ainda não vi nenhum comentário crítico. Kyriakides expõe Bruxelas novamente como quase fascista, aliás. O ataque é contra o Irã, não contra os Estados Unidos por lançarem uma agressão premeditada. Nenhuma palavra sobre isso. Carney, francamente, me choca hoje. Extremamente decepcionante. Claro, só li uma declaração, não conheço o contexto completo. Mas pelo que li, pelo menos Carney apoiou os Estados Unidos. A Austrália apoiou os Estados Unidos. Agora, acho que o que é verdade é que se somarmos as populações dos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, União Europeia e Austrália, podemos fazer as contas. 380, 450 mais 450, 900, dá talvez 1 bilhão de pessoas. A contagem do mundo do homem branco, se posso colocar dessa forma, o mundo ocidental que está todo entusiasmado em seu ataque ao Irã hoje. Isso representa cerca de 12,% da população mundial. 12.5% of the world population. Então ouvimos isso porque este é o nosso mundo ocidental. O mundo ocidental domina a mídia, especialmente a mídia de língua inglesa. Mas não acho que isso represente de forma alguma a opinião mundial. É chocante que a ideia básica dos Estados Unidos seja que a Europa é uma região vassala e não precisa ser motivo de preocupação. E von der Leyen e Kallas são vassalos. São porta-vozes inúteis dos interesses dos Essomaim. O Canadá havia mostrado um lampejo de independência, mas aparentemente perdeu isso novamente hoje. A Austrália, isso não me surpreende. Faz parte do mundo britânico, e isso realmente não me surpreende. Há muito ódio anti-muçulmano. Há muito ódio anti-Irã. Talvez isso remonte a Heródoto e as guerras persas. Mas esses são estereótipos absolutamente grotescos, embora reais. Há muita ignorância no mundo branco em relação ao resto do mundo. E é isso que estamos vendo agora. Há também uma influência sionista muito forte sobre esses governos. Esses governos são subornados por Israel, são chantageados por Israel, são subornados por Israel. Eles têm sistemas de armas e operações de inteligência com Israel. Usam o Pegasus e outras ferramentas de espionagem. Portanto, há aqui uma aliança militar e industrial em ação que também é muito poderosa, na qual Israel é, na verdade, um protagonista. Não apenas mais um membro do clube hegemônico dos estadunidenses. Parte disso é pró-Israel e tem a ver com política interna. Quando Trump fez seu discurso sobre o Estado da União, houve uma única ovação de pé no Congresso, e foi quando ele falou sobre como o Irã era maligno. O Congresso dos Estados Unidos é controlado e operado pelo lobby sionista. Isso não é um exagero, é um fato literal. Todo congressista pode explicar isso. Se eles se desviam do lobby, enfrentam retaliações, enfrentam adversários nas primárias, são difamados, se seguem as orientações do lobby pró-Israel, recebem recompensas, viagens, benefícios, contribuições de campanha e coisas do tipo. E isso está ligado à CIA, ao Mossad e ao complexo militar industrial, que é extremamente etumando dos Estados Unidos. E na verdade, o sistema democrático. Temos um complexo militar industrial que comanda a política externa americana ao redor do mundo, e ele está profundamente integrado a Israel nisso. Então esse é mais um motivo para o que estamos vendo agora. Mas o choque é ver esse ataque descarado, premeditado, extraordinariamente violento e vulgar contra o Irã. E a Europa se levanta e diz isso mesmo, e o Canadá e a Austrália, e tenho certeza de que alguns outros também, fazem o mesmo. Isso mostra o livro de Munningas agora. Aparentemente não restou nenhum princípio. E Trump também aprovara este ao mundo de gangsters, e ele quer gangster número 1. This is the world of gangsters, and he wants to be gangster number 1.
So how severe is it? I mean, you say Então, quão grave é isso? Quero dizer, você afirma que internacionalmente isso poderia incendiar o mundo inteiro, já que parece afetar todos os cantos do globo? Mas o que isso causaria dentro dos Estados Unidos também? Já existe uma divisão entre o grupo MAGA, que não gosta do fato de Israel ser colocado à frente da América. Israel em primeiro lugar em vez de América em primeiro lugar. Imagino que uma guerra fracassada e humilhante no Irã certamente alimentaria isso. Mesmo uma guerra bem-sucedida teria esse efeito. Mas parece que seria muito difícil lidar com um fracasso. No nível internacional, isso poderia sair de controle e se transformar em uma terceira guerra mundial. É claro que ainda é cedo. A guerra começou apenas há algumas horas. Mas quais são os possíveis caminhos que você enxerga aqui? what are the possible pathways you see here? The theory is that Iran will be A decapitated. teoria é que o Irã será decapitado. Os ataques massivos subjugarão o país rapidamente e tudo ficará tranquilo em breve. Trump declarará um triunfo, será um herói e as coisas seguirão em frente. Essa é a visão dos Estados Unidos. É possível. Talvez se possa atribuir uma probabilidade de 5% ou 10%. Nenhuma operação desse tipo realizada pelos Estados Unidos nas últimas décadas terminou dessa forma. Essa foi a teoria dos Estados Unidos ao tentar derrubar Assad em 2011. O conflito, na verdade, durou 15 anos. Essa foi a teoria ao derrubar Muammar Gaddafi em 2011. A guerra civil continua até hoje. Essa foi a teoria ao derrubar o governo do Sudão, que agora enfrenta duas guerras civis, uma no Sudão e outra no Sudão do Sul. Essa foi a teoria da guerra do Iraque, que o choque e pavor levariam à tranquilidade. E de fato houve missão cumprida, lembra? E depois vieram anos e anos de instabilidade. Essa foi a teoria da ocupação do Afeganistão, que durou 20 anos e terminou em fracasso. Which lasted 20 years in failure. This time there are not even planned to be troops. Desta vez, não há nem mesmo planos para colocar tropas em solo. Como os Estados Unidos vão controlar o Irã à distância? Não há resposta para isso. Então veremos o padrão de sempre. Anúncios triunfantes de curto prazo nas próximas 48 horas, depois muita propaganda nas próximas semanas, e depois disso veremos as repercussões por muitos e muitos anos. As repercussões, acredito, inevitavelmente serão desestabilizadoras. Não vejo como isso poderia, de alguma forma, trazer estabilidade. Não vejo como os objetivos poderiam realmente ser alcançados. Dou uma probabilidade quase nula para um desfecho estratégico. Uma vitória estratégica do ponto de vista dos Estados Unidos ou de Israel significaria instalar um novo Shah no Irã, um novo Estado policial como que existiu entre 1953 e 1979. Mas acho que a chance disso acontecer é zero. Vou apenas falar sobre Spescla e democracia, considerando que acabamos de instalar Jolani e seus capangas do ISIS na Síria. Isso não é muito bom. Mas acho que devemos ser muito claros. Não há nem mesmo uma aparência de democracia. Isso não tem nada a ver com democracia. Não a temos nos Estados Unidos, não a temos em Israel e, na verdade, não a temos mais no mundo ocidental. Temos alguns adornos de democracia, mas já nos tornamos estados militarizados. E nos Estados Unidos isso é certamente verdade. Nosso sistema de governo é constitucional. Ele diz que o Congresso tem o poder de declarar guerra. No entanto, acabamos de ter uma guerra declarada por uma única pessoa no meio da noite contra a opinião pública. Portanto, não somos uma democracia. Temos as aparências de uma. Mas o Império Romano também tinha. Eles ainda tinham senadores de toga, mas era um império, não uma república. E essa é a realidade em que estamos agora. Aliás, este não é um império estável nos Estados Unidos. Está muito instável e as divisões internas são muito grandes. Então, novamente, o horizonte de tempo é crucial aqui. O que acontece em dias ou semanas pode ser muito diferente do que ocorre ao longo de alguns anos. Mas Trump acendeu um pavio completamente explosivo, e ele vai explodir em breve, em muitos lugares ao redor do mundo. E não vai voltar à estabilidade em um dia ou em um mês, não importa o que aconteça no curtíssimo prazo.
Trump acendeu um pavio que inevitavelmente resultará no fim dos Estados Unidos como são hoje, em sua hegemonia. E eu acho que provavelmente, eventualmente, também no fim de Israel, como é dentro da próxima década ou duas. Essa é uma explosão que foi detonada hoje e é muito grande. Não vai ser contida por algum ataque rápido de decapitação ou por uma operação de mudança de regime. Estive no programa do juiz Napolitano ontem à noite e ele me perguntou se eu achava que a guerra aconteceria. Eu disse que havia fortes argumentos de que sim, porque os Estados Unidos haviam enviado recursos demais para simplesmente recuar. Tinha havido demonstrações de força demais para simplesmente mudar de rumo. E claro, Israel não permitiria uma paz que aliviasse a pressão sobre o Irã. Mas, por outro lado, eu estava argumentando que o motivo para a paz seria justamente o fato de não haver um caminho possível. É algo insano demais. Não há estratégia, não há narrativa que explique como isso poderia dar certo. Essencialmente, seria previsível que colocasse o mundo em chamas. E esse era o meu argumento para acreditar que talvez essa guerra não acontecesse. Pois é, acho que eu estava errado nisso. Ela aconteceu. Mas ainda assim não faz sentido. É por isso que me custava acreditar que eles realmente seguiriam adiante com isso. Você e eu, e pessoas que pensam em termos de razão e consequências, diríamos que não. Isso não poderia existir. Quando acordei esta manhã em Nova York e liguei o noticiário, fiquei atônito. Especialmente considerando o momento, com o mediador omanita dizendo ontem à noite que bons progressos estavam sendo feitos e que eles se reuniriam em Viena na próxima semana. Acho que a máquina de guerra nos Estados Unidos e em Israel é extremamente poderosa. É uma espécie de fascismo com um rosto diferente, mas é muito poderosa. E o único presidente em toda a minha vida que tentou detê-la foi o presidente Kennedy, em 1963, e a CIA o matou depois disso. Essa também é uma mensagem para os presidentes que perdura desde então. Isto é uma máquina de guerra. Você é apenas um ocupante temporário do cargo, e é melhor tomar cuidado. Bem, Jeffrey Sachs, obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. Eu realmente espero que Trump veja isso como um fracasso enorme e simplesmente diga que o Irã ligou, que eles estão prontos para iniciar novas negociações sérias, alguma besteira assim, no que ele geralmente é bom, e consiga encerrar isso logo. E Glenn, ainda mais do que Trump, em quem não deposito nenhuma esperança, se o resto do mundo erguesse sua voz, com base no princípio fundamental de que a guerra pode acabar com tudo, e que a razão pela qual temos as Nações Unidas e o artigo 2, parágrafo 4, que diz ser ilegal ameaçar o uso da força ou usar a força contra qualquer Estado-membro da ONU, se eles respeitassem esse princípio, que foi estabelecido em 1945 para evitar o que acabou de acontecer e para detê-lo depois que acontece, essa seria a nossa esperança. A esperança não é Trump, a esperança não é Netanyahu. A esperança não vem de dentro dos Estados Unidos. A esperança é que a maior parte do mundo, talvez não os estados vassalos dos Estados Unidos, mas a maior parte do mundo, diga que isso é completamente ultrajante, perigoso e ilegal. Sei que parece uma esperança vã, mas é o único caminho agora para fazer o pay. Bem, não espere um pio dos europeus, pelo menos. Eu sei. Isso está atingindo novos níveis de covardia e falta de princípios, dia após dia, de fato. Muito obrigado por dedicar seu tempo, e vamos torcer para que isso não saia do controle. Mr. Agard Sming.